Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Iniciamos agora um ciclo de 3 reflexões sobre a integridade enquanto um dos valores de nossa igreja. Iniciaremos com a história de Daniel e vamos partir do relato bíblico no capítulo 1, nos 5 primeiros versículos do livro que tem por título o nome de Daniel, profeta de Israel. Diz assim a palavra de Deus: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aqui nós encontramos Nabucodonosor, como era comum àquela época, saqueando as riquezas dos povos conquistados. Mas ele não queria parar as suas conquistas na terra de Judá. E ele entendeu que precisava de ajuda. E ele então passa a contar com os reféns que ele faz a cada uma de suas conquistas. Ele dá uma ordem para um dos seus oficiais. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinassem a cultura e a língua dos babilônios. Aqui está o plano ardiloso para que Nabucodonosor conseguisse ter pessoas habilitadas no auxílio do governo de toda a nação, de todo o império que ele estava montando. Jovens de boa aparência, das famílias mais importantes de Judá, seriam então resgatados e escolhidos para que pudessem servir ao rei. Uma característica aqui é importante: eles precisavam aprender a cultura e a língua dos babilônios. A ideia era fazer com que esses jovens assimilassem a cultura babilônia. E o rei traça um plano. Diz no verso de número 5: o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Tudo de bom e tudo de melhor. E ao aprender a cultura e a língua dos babilônios, eles teriam acesso a práticas de adivinhação, magias, encantos, feitiços. Isso iria fazer com que, pouco a pouco, eles se envolvessem cada vez mais com a cultura babilônia. Cultura do povo babilônico. Porém, o rei não contava com uma característica básica de Daniel. No verso de número 8 vamos encontrá-la. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. As bebidas e alimentos servidos àquela época, antes de chegarem à mesa do rei, eles eram oferecidos a deuses pagãos. Daniel decidiu não se contaminar com isso. Podemos então concluir que integridade pessoal tem a ver com a decisão de não se contaminar com os valores espúrios que regem o mundo. Que o Senhor nos ajude neste desafio. Amém.